Você já parou para pensar que existe uma atmosfera tão gloriosa, tão gostosa, tão no louvor, na adoração? Tem momentos em que você, pelo menos isso acontece tanto comigo, que quando a gente está louvando e a gente está adorando, eu fico pensando assim: meu Deus, se eu parar eu vou estragar tudo, né? Porque a gente sabe que quando a Bíblia diz que Deus habita no meio dos louvores do seu povo, você já parou para pensar nisso? Deus habita. Deus não passa, Ele habita. E é por isso que é necessário que sempre haja um coração adorador dentro de nós. Quando a Bíblia diz que Deus está à procura daqueles que o adoram em espírito e em verdade, é porque se tem algo que chama a atenção de Deus, é a nossa adoração. Porque sempre que nós adoramos, nós estamos reconhecendo quem Ele é, não o que Ele pode fazer por nós. O que é que fez com que na segunda multiplicação dos pães, quando aquela multidão chegou, o próprio Jesus declarasse que aquela multidão não estava ali por quem Ele era, mas por causa dos pães que Ele tinha comido? Porque infelizmente o coração daquela multidão apenas se encontrava no que Deus podia dar. Eu sei que Deus é um Deus galardoador. A Bíblia diz que quando nós nos aproximamos dEle, crendo que Ele existe, Ele é galardoador daqueles que o buscam. E Ele é abençoador. Ele nos dá, sim, coisas que a gente precisa. Mas a gente não pode se esquecer jamais, jamais. Não é o que Ele nos dá, é o que Ele é. Paulo disse que sabia viver contente em toda e qualquer situação. Sabia ter muito, como sabia ter pouco. Mas o coração de Paulo era um coração que amava a Deus. Era um coração que entendia que o Senhor era mais importante do que tudo. Por isso que ele dizia assim: para mim o morrer é lucro e o viver é Cristo. Por isso que eu confesso a vocês que, gente, nada é combinado aqui entre nós, mas é combinado entre o Espírito Santo e Deus. E a gente sabe que existe mesmo, existe. Gente, eu sou muito suspeito de falar isso, mas existe algo especial que Deus tem derramado sobre essa igreja. E quando eu falo sobre essa igreja, é sobre você. Isso, olha para essa pessoa linda que está perto de você e diz assim: é sobre você. Olha para outra, dá um sorriso e diz assim: é sobre você. Existe algo especial. Nós não somos perfeitos. Não. Temos muitas falhas, muitas. Mas uma graça foi derramada sobre nós. Eu quero dizer uma coisa para você, igreja do amor. O mundo está se inspirando em vocês. Pode celebrar isso. Pode celebrar mesmo. Você sabe por quê? Porque o mundo não está vendo você, está vendo Jesus em você. Essa é a diferença. Por isso que eu quero perguntar a você hoje: como é que está o seu coração? Como está
o nosso coração. Se tem uma coisa que me entristece, é quando eu vejo pessoas perdidas. Perdidas porque não querem crer em Jesus, mas também pessoas perdidas, mesmo um dia tendo crido em Jesus. É triste dizer, mas o número de pessoas desviadas no mundo é absurdo. Pessoas que um dia se entregaram a Jesus, mas que de repente, por uma coisa, por outra, acabaram se afastando de Jesus. Não é da igreja não, é de Jesus. E por isso que eu estou perguntando hoje para mim, para você, como está o nosso coração? Será que o nosso coração é um coração vulnerável? Será que o nosso coração é um coração ensinável? Será que o nosso coração é um coração frutífero? Queria que você, por favor, abrisse sua Bíblia em Mateus 13. Nós vamos ler do versículo 3 ao 8 e depois do 18 ao 23. Eu me inspirei para pregar essa mensagem hoje no meu tempo a sós com Deus, que eu tive com minha filha Sara. Eu comecei a ler esse texto. Pense numa menina que faz perguntas. É Sara. Quando eu comecei a ler sobre essa parábola, a primeira coisa que ela me perguntou foi: pai, peraí. E ela levanta o dedinho assim, ó. O que é uma parábola? Aí eu vou respondo o que é uma parábola. E daqui a pouco que eu estou lendo o texto sem a explicação da parábola, ela já toda intrometida diz: pai, eu sei o que isso significa. E ela vem com o pensamento dela, e eu só escutando. Depois que ela falou tudo, que ela dizia assim: não, porque pai, essa semente somos nós. E caminho. Ela começava a falar um bocado de coisa. Aí depois que ela acabou tudo, eu disse: filha, que tal a gente ver o que é que Jesus acha? Vamos ver. Aí quando eu comecei a ler Jesus explicando a parábola, ela falou: agora eu estou entendendo, pai. Eu não quis dizer, agora, minha filha, as tuas heresias já saíram. Mas se tem um texto que é muito importante na Bíblia, é esse aqui. Eu não sei se você sabe, mas nós temos 4 evangelhos no Novo Testamento. E dos 4, essa parábola é encontrada em 3. Eu não sei se você sabe, mas tem parábolas na Bíblia que não tem explicação nenhuma. Jesus não deu explicação. E essa é uma das únicas, não é a única, mas é uma das únicas que Jesus para explicar. E por que Jesus fez isso? Sabe por quê? Porque ela é muito importante. Tudo o que é repetido na Bíblia é porque Deus quer que a gente preste muita atenção. Sabe quando Deus quis falar com Samuel? Ele teve que falar 1, 2, 3, só na 4. Samuel. Por quê?
porque a mensagem que Deus ia trazer para ele era muito importante. O que é que eu estou querendo dizer com isso? Que essa mensagem é uma das mensagens mais importantes da minha vida, da sua vida. Então fica ligado. Não deixa nada te atrapalhar nesse momento. Se você veio hoje aqui, é porque eu tenho convicção de que Deus está querendo falar comigo, com você. Você que está aí no YouTube, da mesma forma. E o que é que a Bíblia fala então? Jesus usou parábolas para ensinar muitas coisas. Ele disse: escutem, certo homem saiu para semear. E quando estava espalhando as sementes, algumas caíram na beira do caminho, os passarinhos comeram tudo. Outra parte das sementes caiu num lugar onde havia muitas pedras e pouca terra. As sementes brotaram logo, porque a terra não era funda. Mas quando o sol apareceu, queimou as plantas. Elas secaram porque não tinham raízes. Outras sementes caíram no meio de espinhos que cresceram e sufocaram as plantas. Mas as sementes que caíram em terra boa produziram na base de 100, de 60 e de 30 grãos por um. Versículo 18, vem a explicação dessa parábola. Então escutem e aprendam o que a parábola do semeador quer dizer. As pessoas que ouvem a mensagem do reino, mas não a entendem, são como as sementes que foram semeadas na beira do caminho. O maligno vem e tira o que foi semeado no coração delas. As sementes que foram semeadas onde havia muitas pedras são as pessoas que ouvem a mensagem e a aceitam logo com alegria, mas duram pouco porque não tem raiz. E quando por causa da mensagem chegam os sofrimentos, as perseguições, elas logo abandonam a sua fé. Outras pessoas são parecidas com as sementes que foram semeadas no meio dos espinhos. Elas ouvem a mensagem, mas as preocupações deste mundo e a ilusão das riquezas sufocam a mensagem, e essas pessoas não produzem frutos. E as sementes que foram semeadas em terra boa são aquelas que ouvem, entendem a mensagem e produzem uma grande colheita. Umas 100, outras 60 e ainda outras 30 vezes mais do que foi semeado. Espírito Santo, obrigado pela tua palavra. Nós estamos aqui para te ouvir. Não é para escutar o pastor Arthur, não, é para te ouvir. Continue falando. Nos desafia a sairmos desse lugar do jeito que o Senhor quer. Que Jesus, somente Jesus, permaneça sendo o único a ser engrandecido, a ser exaltado nesse lugar. É nesse nome lindo que nós oramos. Amém, amém e amém. A primeira, e eu acredito que uma das mais importantes lições que esse texto nos fala, é que quando a Bíblia diz que a parábola é a parábola do semeador, você vai perceber que não tem um nome. Em momento algum a identidade do semeador é revelada. Você sabe por quê? Essa parábola é minha e a sua. Porque todo mundo foi chamado para semear. Nós somos uma igreja que acredita que todo mundo aqui é pastor. Aperta a mão da pessoa linda que está perto de você e diz: prazer. Aí diz assim: pastor, diz o seu nome. Uau! Já tem gente assim: não, pastor, que é isso? Pelo amor de Deus, está consagrando todo mundo agora. Você não vai ser consagrado por mim, você já foi por Deus. Quer alguém maior do que Deus? Mas aí é que está. Não é o título que faz de alguém um pastor. Eu vou te dizer uma coisa: título só traz mais responsabilidade. Mas é o chamado, é a vocação, é a função.
Quando eu vejo cada líder de célula, as fotos que eles tiram, e que coisa linda, gente. Eu não sei se você acompanha, mas eu acompanho. É muito lindo. Todo mundo agora nas suas células, cada um do seu jeitinho, falando a tríade da igreja, o lema da igreja. Então é tão fofo. Eu vi um feed de uma célula que tem só pessoas mais idosas, e são pessoas que iniciaram aqui comigo praticamente desde o começo. Mas que coisa linda, até para falar é engraçado, mas falo tão bonito, uma atrás da outra. Nossa mensagem é Jesus, nossa paixão é pessoas, nossa amor. Mas cada um vivendo o pastorado, o cuidado, a atenção, o amor. Se você não aprender nada hoje, aprenda isso aqui. Todo mundo aqui é um semeador. A pergunta que eu faço é: nós estamos lançando as sementes? Porque semente só dá fruto quando é lançada. Onde é que você está lançando sua semente? No seu vizinho? No colégio? Em falar de colégio, gente, eu queria dizer que se eu tinha orgulho de vocês, eu tenho mais ainda. Domingo agora nós tivemos o fim da série da nossa tríade de aniversário da igreja. A pastora Thalita pregou. Eu peguei o segundo culto, porque eu estava pregando no Acre, e lá são 2 horas a menos. Glória a Deus. Aproveitei, estava no hotel e só recebendo. E vocês sabem que a gente está com esse projeto lindo de restaurar alguns colégios. Eu queria dizer para vocês que nós conseguimos arrecadar mais de 10 mil reais. Vocês são demais. Vocês são demais. Eu creio que é só o começo. Lá dentro do meu coração, eu estou crendo, gente, que a gente não vai parar esse negócio, não. Daqui a pouco a gente vai reformar tudo e ainda vai botar assim: o amor passou por aqui. Em nome de Jesus. Porque isso é ser igreja. Isso é ser igreja. Então, é isso, a gente tem que semear. Semear o evangelho, semear a palavra. Isso independente do resultado que nós vamos ter. Às vezes a gente fica pensando assim: mas como é que vai ser, pastor? E será que se eu semear na vida de uma pessoa a palavra, será que vai crescer? O fato da semente crescer ou não tem a ver comigo, tem a ver com Deus e com o tipo de coração que vai receber essa semente. Eu planto, o outro rega, mas Deus dá o crescimento. Alguém estava comigo ontem, estava me dando uma carona, e na hora que me deu uma carona, essa pessoa perguntou assim: pastor, me explica, o que é isso que vocês estão vivendo? Pastor, que explosão é essa? E eu deixei ele falar. Ele disse: porque o que eu mais vejo, sabe o que é? É que vocês não fazem força para isso acontecer. Aí quando ele falou, eu disse: realmente, nós não fazemos força, porque não é na nossa força, não é na violência, é pelo Espírito de Deus, é pelo amor. O amor foi derramado no nosso coração por quem? Pelo Espírito Santo de Deus. E por isso que as coisas fluem, acontecem naturalmente. Agora a gente só faz uma coisa: a gente semeia.
a gente joga sementezinha assim em tudo que é lugar que a gente vai, que a gente tem certeza de que vai vir alguém que vai regar, e Deus vai ver e vai dar o crescimento. Mas aí sim, aí vai depender do coração. Pergunta para essa pessoa linda que está perto de você: como está o seu coração? Como está o seu coração? Será que seu coração se parece com esse da beira do caminho? O texto fala no versículo 4 de Mateus 3 que quando o semeador estava espalhando as sementes, algumas caíram na beira do caminho e os passarinhos comeram tudo. Diga assim: tudo. Quando Jesus explica no versículo 19, ele diz assim: as pessoas que ouvem a mensagem do reino, mas não a entendem, são como as sementes que foram semeadas na beira do caminho. O maligno vem e tira o que foi semeado no coração delas. O seu coração é que vai determinar se a semente que está sendo lançada vai brotar, vai dar fruto ou não. Eu sei que tem gente aqui que já ouviu a palavra de Deus milhares de vezes. E sempre quando alguém diz assim: agora eu vou convidar você para entregar a sua vida a Jesus. Talvez você está aí no YouTube também. E aí você diz assim: tudo isso é um show. Tudo isso é só para mexer com a gente. Cantar uma música que tudo que eu vejo me faz lembrar você, mas se Deus nem existe. Talvez você está sentado aí, mas lá dentro do seu coração, você veio porque você simplesmente não quis decepcionar alguém que te convidou. Você sabe que coração você tem? É esse aqui, ó. Duro, impermeável. Essa semente que caiu na beira do caminho, caiu numa terra seca. É como se fosse no sertão nordestino. Eu sei se você já foi. Eu conheci alguém de Surubim aí. Aí você vai ver que quando está em época de seca, a terra fica simplesmente pesada, dura. Você joga água, parece que ela nem entra. Pá! Tem muita gente que está com o coração assim. São pessoas que são muito intelectuais. São pessoas que acham que sabem tudo. São pessoas que querem explicação para tudo. Eu vou te dizer uma coisa. Por mais que você talvez diga assim: mas todo mundo diz que ninguém explica a Deus. E a minha resposta para você é essa: ninguém explica Deus. Se você quiser compreender Deus através da sua razão, deixa eu te dizer uma coisa: como é que pode alguém com um cérebro tão pequeno entender alguém tão grande? Não tem como. Você vai procurar em vários livros científicos entender a criação pelo Big Bang. A minha oração é que você consiga crer em Deus, porque Deus não é para ser compreendido, é para ser crido. Por isso que tem muita gente que vai para a igreja, que ouve a palavra, mas o coração continua ali, duro. 2 Coríntios 4 diz assim: mas se ainda o nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Efésios 4, 17, 19 diz assim: digo isto,
testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros gentios, na vaidade da sua mente, entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração, os quais, havendo perdido todo o sentimento, se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda sorte de impureza. Sabe quem escreveu isso aqui? Os 2 versículos. Paulo. Se tinha um cara inteligente, era Paulo. Fariseu. Um cara muito intelectual, demais. Ele viveu na época de Jesus. Jesus estava no mundo, fazendo os milagres. As profecias do Antigo Testamento, tudo se cumprindo. Mas Paulo olhava para Jesus, olhava para os seguidores de Jesus, e sabe o que ele fazia? Vou matar. O engraçado é que ele era alguém que frequentava uma igreja. Cuidado, você pode ser alguém que está sentado aí nesse lugarzinho, que acha que teve uma experiência com Deus, mas ainda não teve. Você sabe por quê? Porque a partir do momento, porque Paulo fazia isso, Paulo se levantou contra Jesus, sem saber que estava se levantando contra Jesus. Por quê? É quando ele responde em Efésios: o diabo cega o entendimento dos incrédulos. Ele era incrédulo, gente. Como é que está o seu coração? Está duro? Será que está como Nicodemos? Nicodemos era um pastor, meu Deus. Mas Nicodemos também seguia o mesmo caminho, um coração endurecido. Vai de noite ter com Jesus, e ali naquele momento ele tem que abrir o coração para Jesus, e abre, diz: Jesus, como é que eu faço para entrar no reino de Deus? E aí Jesus diz assim: aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Ele era tão intelectual, mas tão intelectual, que ele disse assim: como é que pode alguém sendo velho voltar para o ventre da mãe? É por isso que eu vou dizer uma coisa: o que te transforma não é aquilo que está dentro da sua cabeça. O que te transforma é aquilo que vai entrar dentro do seu coração. Dentro do seu coração. É fé. É fé. É você simplesmente se entregar. É você entender que se for para botar os seus pés aqui e sair andando, é acreditar que Deus vai fazer um caminho para você. Existe uma música que diz assim: Deus fará um caminho onde nunca existiu. É isso que Ele faz. Sabe por quê? Porque Ele mesmo é o caminho. Mas se seu coração está aqui endurecido, se seu coração está aqui, talvez como aqueles fariseus daquela época, que ouviram Jesus, que viram Jesus, mas o coração deles estava endurecido. O pior é que alguém pode ser um ateu dentro da igreja. Meu Deus. Eu tenho aprendido que a semente nunca vai ser ruim, mas o coração, sim. Porque a semente é a palavra. E tudo isso só muda quando a gente compreende que crer em Deus não é uma questão de alma, é uma questão de coração. Quem confessar com a boca e crer com o coração será salvo. Olha para alguém que você não olhou hoje, para essa pessoa que já viu tanto seu rosto não se cansar. Diz assim para ela: como é que está o seu coração? Olha para outra e diga assim: como é que está o seu coração? Eu declaro que não tem coração duro aqui nesse lugar.
E se chegou endurecido, o Espírito Santo já amoleceu, já quebrou. Como é que está o seu coração? Será que está como esse que a Bíblia diz, daquele terreno onde tinha muitas pedras e pouca terra? Versículos 5 e 6 e o versículo 20 e o versículo 21 diz assim: outra parte das sementes caiu num lugar onde havia muitas pedras e pouca terra. As sementes brotaram logo, porque a terra não era funda, mas quando o sol apareceu, queimou as plantas. Elas secaram porque não tinham raízes. Versículos 20 e 21. As sementes que foram semeadas onde havia muitas pedras são as pessoas que ouvem a mensagem, aceitam logo com alegria, mas duram pouco, porque não tem raiz. Quando por causa da mensagem chegam os sofrimentos, as perseguições, elas logo abandonam a sua fé. Você sabia que a semente ela pode brotar em vários tipos de solo, mas ela não vai sobreviver e dar frutos em todos eles. Por exemplo, nesse caso aqui, esse coração é um coração cuja terra não permite que as raízes se aprofundem, se desenvolvam. Durante os tempos assim mais tranquilos, os brotinhos podem até nascer. Quando tudo estiver bem, as coisas podem até acontecer. Mas quando apertar, quando diz a Bíblia, vai vir a angústia, vão vir as perseguições. Mas sabe o que é que acontece? Qualquer temporada de seca ou de vento forte, a planta que estava nascendo murcha e morre. Eu geralmente digo que esse tipo de coração é o coração que se empolga inicialmente com tudo que é vivido, entrega a vida a Jesus, e aí aquela alegria, seguindo Jesus, vai para a célula, ama, está sendo liderado, está sendo bem cuidado, uau, vai para o encontro com Deus, volta com tudo, voando. Aí depois vem um contra-ataque do inimigo. Porque eu vou te dizer uma coisa, eu sei que as coisas para quem segue Jesus não são fáceis, não são. Mas eu te digo uma coisa, a gente sempre vence. Disso eu tenho certeza. Pode ver a Bíblia. Agora, vão ser fáceis? Não vão não. Porque a gente entrega a vida a Jesus. Aí tem gente que andava com a gente que não quer mais andar não. Estou mentindo? Tem gente que antes dava aquele abraço em você e agora está te criticando, dizendo: tu está seguindo Jesus. Às vezes as pessoas da sua própria família. Você sabe o que é que a gente tem que fazer? Perseverar. Fala comigo, perseverar. É isso. Sabe por quê? Porque a gente tem que estar enraizado. E um coração desse tipo aqui é um coração que não tem como enraizar por causa das pedras. Até tenta, mas não consegue passar. Deixa eu te dizer uma coisa. A gente não pode achar que a gente é melhor que aqueles que sofreram na Bíblia. Jesus inicialmente, a própria família não acreditava nele, os irmãos não acreditavam nele. Paulo tinha um monte de amigos que estavam com ele, porque ele matava os cristãos. De repente, os amigos estavam querendo matar Paulo. A gente tem que entender que quando a gente está enraizado, a gente persevera até o fim. É como diz Romanos 8, a partir do versículo 35. Então quem pode nos separar do amor de Cristo? Serão os sofrimentos, as dificuldades, a perseguição, a fome, a pobreza, o perigo, a morte. Como dizem as escrituras sagradas, por causa de ti estamos em perigo de morte o dia inteiro. Somos tratados como ovelhas que vão para o matadouro.
Em todas estas situações, temos a vitória completa por meio daquele que nos amou. Pois eu tenho a certeza de que nada pode nos separar do amor de Deus. Nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem outras autoridades ou poderes celestiais, nem o presente, nem o futuro, nem o mundo lá de cima, nem o mundo lá de baixo. Em todo o universo não há nada que possa nos separar do amor de Deus, que é nosso por meio de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Ei, a gente está com Deus e a gente não abre. Enraizado. Paulo vai dizer assim, Romanos 8,18: eu penso que o que sofremos durante a nossa vida não pode ser comparado de modo nenhum com a glória que nos será revelada. Ei, será que qualquer coisinha vai tirar a gente de Jesus? Essas pessoas que têm esse coração com pedras, são pessoas que recebem a palavra de Deus apenas na sua alma, na sua mente, com as suas emoções. Se tiver tudo bem, opa, estou com Deus. Se não tiver, não, pastor, entreguei minha vida a Jesus, o negócio parece que está piorando, fui demitido. Entreguei minha vida a Jesus, pastor, e parece que agora o negócio está piorando. Minha família toda está contra mim, pastor. Você tem que entender que o diabo só está se levantando, sabe por quê? Porque Deus vai fazer de você uma bênção. Uma bênção para a sua família, uma bênção no seu trabalho, uma bênção onde quer que você for. Porque Deus fez isso com Paulo. Deus pegou um cara que era intelectual, transformou a vida dele para ele escrever a maioria dos livros da Bíblia, para que eu e você pudéssemos estar aqui sendo abençoados. Você acha que Deus vai fazer diferente comigo, com você? Vai não. Como é que está seu coração? Será que está duro? Será que está com pedras? E você não está deixando a raiz? Como é que está seu coração? Será que está cheio de espinhos, como diz a Bíblia lá no versículo 7, versículo 22, outras sementes caíram no meio de espinhos, cresceram, sufocaram as plantas. Outras pessoas são parecidas com as sementes que foram semeadas no meio dos espinhos. Elas ouvem a mensagem, mas as preocupações deste mundo, as ilusões das riquezas sufocam a mensagem, e essas pessoas não produzem frutos. Sabe qual é o problema de algumas pessoas? É que algumas pessoas tentam manter a palavra de Deus juntamente com os cuidados deste mundo, com a sedução das riquezas e as ambições de muitas outras coisas. E a Bíblia diz assim: nós só podemos servir a um Senhor. Você ama esse Senhor e odeia o outro, mas não tem mais como. Existem pessoas que querem vir à igreja, mas querem continuar no mundo. Pastor, pode, né? A igreja do amor pode tudo. Está enganado. Quando a gente se casa com alguém, a gente jura lealdade, a gente jura fidelidade. Ei, a vida de solteiro, é por isso que às vezes tem casamento que dá errado. Porque tem gente que casa, mas quer continuar vivendo vida de solteiro. Vai chegar a hora que quer, não dá explicação para nada, quer pegar o dinheiro e gastar do jeito que gastava. Não. Casou, meu filho, é uma carne. O dinheiro seu é dela, o dela é seu. Tem que ter prestação de contas. Tem que dizer: meu mozão, estou indo para tal lugar, posso? Você acha que com Deus é diferente? Não. É por isso que tem muita gente que às vezes está tão bem, daqui a pouco volta para o mundo. Você diz: cadê fulano? Não, rapaz, fulano não abre o Instagram dele não, pelo amor de Deus.
Aí você vê fotos antigas, coração, camisa do batismo, eu nasci de novo. Aí quando você vai ver as fotos novas, tem que ter tarja preta assim, ó. Você sabe o que é isso? Isso é cuidados do mundo. Isso são seduções que o mundo oferece. Sabe o que a Bíblia fala em Mateus 6, 25? Diz assim: não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer, ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que o vestuário. Olhai para as aves do céu, não semeiam, não cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? Qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? Quanto ao vestuário, porque andais solícitos, olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham, nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe, amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé? Não andeis, pois, inquietos, dizendo que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque todas estas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas estas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus, a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Deus cuida de nós. A palavra que o pastor João trouxe, meu Deus, foi isso, hein? O que é nossa prioridade? Qual é a nossa prioridade? Melhor, quem é a nossa prioridade? Quando a gente permite que ervas daninhas, espinhos, cresçam junto com essa semente pura, nenhum fruto pode ser produzido, sabia? Sabe por quê? Porque existe uma competição. As ervas vão disputar a água, a luz do sol, os nutrientes. E sabe o que é que vai acontecer? Vai sufocar a boa planta. Todo mundo aqui é tentado, gente, fala sério, todo mundo. Mas a gente tem que entender que todos esses interesses do mundo, não podem nos dominar. Judas Iscariotes, minha filha perguntou hoje para mim: pai, me fala uma coisa, Sara é demais, Judas Iscariotes foi para o céu ou para o inferno? Foi na hora. Eu disse: filha, infelizmente ele foi para o inferno. Mas foi uma decisão dele, porque ele esteve perto de Jesus, ouviu Jesus, viu Jesus, mas o coração dele não deixou que Jesus fosse o Senhor da vida dele. Havia uma competição. Lembra do jovem rico? Da mesma forma. Paulo vai dizer em 2 Timóteo 4,10: Demas me abandonou, pois nele o amor pelas coisas desse mundo foi mais forte, partiu para Tessalônica. E você sabe o que é que mais leva a gente a se desviar e a não seguir Jesus e a voltar para o mundo? Muita gente, a maioria, é por causa das riquezas do mundo. Judas cuidava do dinheiro. O jovem rico não quis seguir Jesus por causa do dinheiro. Você sabe por que o diabo atua tanto nessa área? Para as pessoas dizerem assim: você é crente, mas assim, Deus já mudou minha vida toda e pode fazer o que quiser na minha vida quase toda. No meu bolso, não. Por isso que a Bíblia diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E você sabe o que me deixa feliz? Eu sei que a gente está botando para quebrar no diabo através das atitudes que a gente toma nessa igreja. Pode celebrar isso. Pode celebrar mesmo.
Porque eu sei que quando o diabo, eu sei que isso aqui não faz diferença nenhuma, esse nada, não faz diferença. Mas eu sei que quando o diabo olha para cá e diz assim, meu Deus, ele fica endemoniado. Que ele fica dizendo assim, como é que aconteceu esse negócio? Estou falando até feito Lula, né, gente? Misericórdia. Está repreendido em nome de Jesus. Você sabe o que é? É o que eu sempre digo. Isso aqui não é fruto do esforço de poucos, mas do sacrifício de muitos. Eu e você estamos envolvidos nisso. Por isso que a gente não pode deixar esse coração, gente, dominar a nossa vida. Um coração que está no mundo, outro coração que está em Deus. Não existe isso. Ou você fica em Deus, ou você fica no mundo. Mas em último lugar, como é que está o seu coração? Ei, será que seu coração é essa terra boa? E eu creio que é, em nome de Jesus. Versículo 8 diz, mas as sementes que caíram em terra boa produziram na base de 100, 60, 30 grãos por um. E as sementes que foram semeadas em terra boa são aquelas pessoas que ouvem, entendem a mensagem, produzem uma grande colheita, umas 100, outras 60, ainda outras 30 vezes mais do que foi semeado. Essa terra, esse coração tem tudo que as outras não tinham. Tem fé, tem perseverança, tem lealdade. Se eu fosse resumir esse tipo de coração, eu resumiria com Salmos 1:3. Essas pessoas são como árvores que crescem na beira de um riacho, dão frutos no tempo certo, suas folhas não murcham. Assim também, tudo que essas pessoas fazem vai dar certo. Como está o seu coração hoje? Será que você veio aqui com o coração quebrantado? Coração contrito? Será que seu coração está realmente humilhado diante da presença de Deus? Eu creio que você não vai sair desse lugar com o mesmo coração que você entrou. Seja você que está aqui, que nunca entregou a vida a Jesus, ou você que se desviou. Mas não só esses tipos de pessoas. Você sabe porque você veio. Você sabe porque Deus está falando com você. Talvez seu coração vai ter que ser quebrantado em um outro sentido, e você sabe como. Eu e você só não podemos sair daqui com o coração endurecido, ou com um coração onde existem pedras e a gente não enraiza, ou com um coração que está servindo a dois senhores. Não. Eu creio que nós somos uma terra boa. Eu creio que cada palavra que Deus lança sobre nós vai dar fruto, e Deus vai usar cada um de nós aqui. Minha filha Sara perguntou, como é que é isso, paizão? 100, 60 e 30. Eu disse, é porque Deus faz com que cada pessoa seja usada no nível que Ele quer. Tem gente que vai dar 100, outro 60, outro 30, e Deus vai usar muito, cada um no seu nível. Mas a gente tem que entender uma coisa: a gente só não pode deixar a semente sem dar fruto. Como é que está seu coração hoje? Responde da seguinte forma: fique em pé no seu lugar, feche seus olhos, e através dessa canção, abre seu coração para Deus e fala com Ele. Vamos lá.